Saúde dos Homens, quem nos recebe é o Dr. Fernando Almeida, ele que é urologista, professor livre-docente e chefe da disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina e responsável pela clínica de urologia e uroginecologia, professor Fernando Almeida. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Como estamos? Estamos muito bem, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica. É uma honra estar aqui com o doutor. Prazer é todo meu de recebê-los aqui. Hoje nós vamos falar, doutor, sobre câncer de próstata, né? Nós recebemos muitas dúvidas de telespectadores e nós gostamos muito de falar sobre o assunto como prevenção, como tratamento. E ninguém melhor do que o doutor para estar aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer essas dúvidas dos seus ouvintes. Doutor, vamos começar então explicando para o nosso público o que é a próstata e aonde ela se localiza. A próstata é muito fácil de explicar. Se você imaginar que toda a urina produzida no rim desce até a bexiga e da bexiga é eliminada, você vai imaginar a bexiga e logo abaixo da bexiga nós temos essa glândula, uma glândula que fica em volta do canal da urina. Como eu estou mostrando aqui, a glândula abraçando o canal da urina. Essa é a próstata que só os homens têm e as mulheres não. Então essa glândula ela está ligada à função sexual, ou seja, ela produz o líquido que é eliminado durante a ejaculação. E quais são os principais problemas da próstata? Então, a próstata, a partir dos 40 anos, ela começa a sofrer alguns problemas que vão se manifestando aí a partir dos 45, 50 anos de idade. Existem dois principais problemas da próstata. Um é benigno, que nós chamamos de hiperplasia benigna da próstata, e o outro é o câncer de próstata, que esse é o que assusta os homens, porque traz um risco aí à vida das pessoas. Rapidamente, o problema benigno é um crescimento da próstata, que chama-se hiperplasia benigna da próstata, e esse problema, esse crescimento, ele não é a causa do câncer e nem é transformado em câncer. Esse crescimento ocorre em um local diferente do local que nós temos o surgimento do câncer de próstata. O câncer de próstata nada mais é do que um crescimento anômalo de algumas células da próstata, geralmente as células da periferia da glândula, e esse crescimento anômalo que traz os problemas aí decorrentes de células de um crescimento desordenado. Os dois tipos, doutor, o benigno, né, e o câncer, quais são os sintomas? Os homens, né, como é uma doença que, em geral, realmente é o homem que tem, né? Exatamente. Então, o que acontece? Os homens às vezes confundem, tem algum sintoma para urinar e já se assustam, achando que podem estar com câncer de próstata. Uhum. E não é bem assim. O problema benigno, que é o mais frequente, que todo homem, se viver o suficiente, vai ter esse problema, ele pode atingir praticamente 90% dos homens aí depois dos 80 anos de idade. Então, esse problema benigno é um crescimento que aperta o canal da urina, trazendo dificuldade para urinar, o jato fica fino, a pessoa tem que acordar várias vezes à noite para urinar, dá urgência, tem que sair correndo para o banheiro. Uhum. Então, esvazia a bexiga, parece que não esvaziou completamente, né? Tem essa sensação. Então, esses são sintomas muito mais ligados ao problema benigno do que ao câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é silencioso, ele não traz sintomas. E é por isso que o médico recomenda, ou as sociedades de urologia no mundo todo recomendam, que se vá ao urologista para se avaliar e fazer uma prevenção. O câncer de próstata só gera esses sintomas que eu acabei de descrever para a patologia benigna quando ele está muito grande ou muito avançado, que é a minoria dos casos. Hoje em dia os homens se protegem, então cada vez mais se protegendo e buscando ajuda. E a gente acaba diagnosticando o câncer no estágio mais precoce, exatamente. Que excelente notícia, doutor. Doutor falou a respeito do câncer em relação à idade, né? Porque o outro, que não é o câncer, tem essa questão que todos os homens, né, capazes, assim, de 90%, 80 anos, o doutor disse. Porque o que acontece é assim, o homem, ele começa a ter esse crescimento benigno ali por volta dos 40 a 45 anos. Uhum.
mas isso só vai trazer um problema mais sério, esse crescimento benigno, por volta dos 60. Então, a maioria dos homens que a gente opera estão nessa faixa etária aí por volta dos 60 anos no problema benigno. E tem um detalhe também, quando esse crescimento é benigno, nós podemos tratar com medicamentos que ajudam uma pessoa a urinar melhor. Já quando é o câncer de próstata, aí a idade que a gente começa a se preocupar com ele é a partir dos 45 anos para aqueles homens que têm algum histórico familiar, ou seja, algum parente de primeiro grau com câncer de próstata, os homens da raça negra também tem um fator de risco aumentado e a obesidade também parece ter um papel importante. Então, pessoas com algum fator de risco, a gente começa a fazer a avaliação mais cedo um pouco. Agora, pessoas que não têm nenhum fator de risco, a gente começa a fazer a avaliação a partir dos 50 anos de idade. Entendi. Então é muito importante, mais uma vez, ressaltar a prevenção, né, doutor? Exato. Está vindo fazer uma consulta com o seu urologista e ficar mais tranquilo em relação à sua saúde, né? E ter mais qualidade de vida. Sem dúvida, a prevenção é essencial, até mesmo para o problema benigno. Porque muitas vezes o homem não dá bola, ele acha que é assim mesmo, faz parte da idade, e não é todo mundo que vai urinar mal com a idade. A maioria dos homens podem ter essa hiperplasia, mas não necessariamente urinam mal. Então está urinando normal. Então quando começa a ver que o jato de urina já não é o mesmo, então isso deve ser reportado, porque às vezes o paciente também vem aqui e não fala pra gente que está urinando mal. A gente pergunta e fala, tá bom, mas às vezes está horrível. Então esse cuidado evita, por exemplo, que a pessoa tenha uma retenção urinária. O que é isso? Trava o xixi e não consegue urinar. E tem que sair correndo, às vezes, para um pronto-socorro para poder esvaziar a bexiga que não estava conseguindo urinar. Então, a visita do urologista uma vez por ano é muito importante para os homens. Uma outra coisa interessante falando em prevenção é que o homem que senta aqui muitas vezes não está indo em nenhum outro médico. E a gente, como o ginecologista às vezes faz com as mulheres, né? A gente acaba avaliando outras coisas, fazemos check-ups aí para esses homens e quando identificamos algum problema mais importante, recomendamos ele, você precisa ir num cardiologista, você tem fatores de risco para doenças cardiovasculares, precisa de procurar um cardiologista para acompanhar também. Então o urologista hoje é o médico do homem, né? O homem vem, acaba fazendo uma avaliação e a gente aconselha ele a cuidados de saúde, às vezes está obeso, a gente orienta, está fumando, a gente orienta também. Tem todo esse olhar, um olhar global. Humanizar global ali para o paciente, né? Que às vezes pensa que vem só por conta de uma doença urológica, o câncer, que é a grande preocupação de todos, né? E acaba tendo um olhar global aí para esse paciente. Então, às vezes até colegas, eu vou no médico para ver a próstata. O urologista não vai ver só a sua próstata, ele vai olhar todo. Vai olhar como está a sua vida sexual, vai olhar como estão seus rins, vai olhar como está, obviamente, a próstata, a parte genital. Então, a gente faz uma avaliação ampla. E, de novo, como esses pacientes muitas vezes não procuram outros médicos, a gente acaba fazendo também esse papel de uma avaliação mais generalista para tentar indicar ele para um especialista caso necessite, aí, pensando também em prevenção, porque a doença que mais mata é a doença cardiovascular. Então a gente ajuda sempre os pacientes a se conscientizarem disso. Muito bom, doutor. Doutor, agora vamos falar um pouquinho. Aquelas pessoas que já estão com câncer, né, de próstata, hoje nós sabemos que existe a cirurgia minimamente invasiva ou a cirurgia robótica, né? Não sei se é a mesma, me explique até, por favor. E como que ela funciona? Então, essa pergunta é interessante, porque hoje está muito na moda essa história das cirurgias, né, o tipo de cirurgias. E com a internet, os pacientes vão e buscam informação e, obviamente, trazem essas dúvidas para o consultório e essa é uma delas. Então, quando se diagnostica um problema na próstata, se for benigno, nós começamos o tratamento com medicamentos. Quando esses medicamentos falham, aí nós fazemos uma cirurgia. Essa cirurgia do problema benigno, nós retiramos o interior, o miolo da próstata.
Tá? Não retiramos a próstata toda. Então retira o miolo e isso não afeta a função sexual. E essa cirurgia, na sua imensa maioria das vezes, é feito pelo próprio canal da urina. Sem nenhum corte externo, nada disso. É uma cirurgia feita por vídeo que a gente faz pelo canal da urina. E aí existem equipamentos que utilizam de energias diferentes, como laser, né, que a gente nos permite aí retirar essa parte que está apertando o canal. Quando o paciente é diagnosticado com câncer de próstata, um dos tratamentos é a cirurgia. Existe radioterapia, bracterapia, mas um dos tratamentos e um dos mais eficientes é a cirurgia. Na cirurgia do câncer de próstata se retira toda a próstata, junto com as vesículas seminais, que são outras duas glândulas que ficam produzindo o sêmen. Então, nessa cirurgia de retirada da próstata, no passado se fazia uma cirurgia aberta com um pequeno coro. No passado não, até hoje se faz. É uma cirurgia muito eficiente. Então, a gente não pode falar que tem lugares que não tem robô, que não tem possibilidade de fazer por vídeo. E essa cirurgia ela é super eficiente, ela mudou a história natural do câncer de próstata. O PSA, que é um marcador sanguíneo, foi o primeiro que mudou isso, e depois o desenvolvimento dessa cirurgia por via aberta, né, mudou a história do tratamento do câncer de próstata. Então você retira toda a próstata. Então você pode fazer essa remoção da próstata por uma cirurgia aberta, que faz uma pequena incisão abaixo do umbigo, ou você pode fazer por vídeo. Vídeos são pequenos furos no abdômen, onde você opera e retira a próstata. Por vídeo é realizada com auxílio de robô. O robô que é um aparelho que ele é comandado pelo cirurgião. Então nós operamos sentados em um console, né, e manuseamos os joysticks que tem desse robô, e esse manuseio aqui comanda os braços que estão conectados lá para se fazer a remoção da próstata. Quanta tecnologia, né, doutor? Muita tecnologia. O robô trouxe inúmeras vantagens, porque ele permite movimentos mais amplos, que a cirurgia de videolaparoscopia não permitia no passado. E essa é a grande vantagem, ele permite que se retire a próstata hoje com um sangramento menor e com um tempo de recuperação, ou seja, o paciente recebe alta e retoma as atividades de uma maneira mais rápida do que com a cirurgia aberta. Mas não se pode demonizar a cirurgia aberta. Né? Então, tem sua indicação também. Não, porque nem sempre o paciente tem condição. Por exemplo, no SUS, a maioria dos pacientes não pode ser tratado por robô e vão ser tratados por cirurgia aberta. E esse tratamento não é inferior ao outro com relação ao controle do câncer de próstata. Com certeza. Isso é importante que seja dito. Doutor, muitas notícias boas então aqui, né? Muito bom. Obrigada por mais uma vez participar do nosso programa. E nós vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Para saber mais do trabalho do Dr. Fernando Almeida, você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.